Boa noite. Boa noite, bem-vindos para a nossa meditação. Tudo bem? Olá. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Cheguei. Que frio. Eu tô com frio, gente. Todas as pessoas que eu atendi hoje me perguntaram: nossa, tá frio aí? Eu sou friorenta. E aí eu acabo me agasalhando mais, porque senão acaba me dando rinite. Então por isso que eu fico encapotada. Mas tá gostoso, assim. Não tá aquele frio não, mas tá bom. Mas boa noite, bem-vindos. Chegando aqui, meu primeiro dia do meu ciclo. Então serão 5 dias aí que estaremos juntas, meditando, conversando, trocando. Boa noite. Pois é, eu também tô tentando sair da rinite, mas vai dar certo. Muito bom. Então, uma alegria poder estar aqui, poder ficar uns dias aí com vocês, poder conversar. Muito bom. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, então desejo que todos tenham uma linda semana, uma semana iluminada, produtiva, uma semana calorosa em todos os aspectos. Muito bom. Muito bom. Muito bem, então eu estava aqui pensando, como sempre, o que trazer aqui para a gente poder conversar, já que toda vez, eu sou celíaca, já cortei o glúten e estou praticamente sem lactose. Mas então, eu estava pensando o que trazer aqui para a gente conversar nesses dias. E aí eu tava atendendo um casal, porque eu também atendo casal, né? Eu faço terapia de casal. E aí eu falei, eu acho que eu vou levar alguma coisa de casal que eu acho que eu nunca trouxe aqui. É claro que falar de relacionamento é muito abrangente, é muito amplo. E é claro que é muito específico também, né? Porque a gente tá falando de duas pessoas que escolhem, né, estar juntos. Mas relacionamento a gente sabe dos desafios, né? A gente sabe o quanto, né, não é fácil. E muitas vezes existe amor, existe... quando a gente estuda a terapia de casal, existem 2 pilares. A gente olha para como se fosse uma espécie de casinha, né, a relação. E os 2 pilares, eles precisam estar sempre muito fortalecidos, que é o pilar da confiança e o pilar do comprometimento. E aí depois tem os andares da casinha, que depois eu trago para vocês. Mas eu escolhi falar um pouquinho, e aí eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que na verdade são coisas, né? É uma técnica que a gente tenta identificar quando a gente trabalha na terapia de casal e ao mesmo tempo desconstruir.
Quem trouxe esse conceito foi o John Gottman. Ele é um dos pesquisadores, principais pesquisadores, né, quando falamos em relacionamentos. E para quem trabalha em terapia de casal, estuda muito esse John Gottman, tá? E ele foi então que falou muito a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse e que a gente precisa identificar se esses 4 cavaleiros eles estão presentes numa relação ou não. Porque ele fala que são comportamentos negativos e a tendência realmente é influenciar negativamente o relacionamento. Tanto que ele chama de cavaleiros devido exatamente ao impacto mesmo negativo que esses comportamentos trazem ali dentro da relação. E quanto mais presente, realmente a tendência é realmente ser assim, bem devastador, tá? Então hoje eu vou falar de um dos cavaleiros e vou falar um pouco do antídoto, porque quando a gente fala dos cavaleiros, a gente também tem que falar do antídoto dele, né? Então o primeiro cavaleiro que eu vou falar, a gente chama de criticismo, que nada mais é do que a crítica. A crítica é presente ali nas relações, tá? Então, quando a gente está falando do criticismo nas relações, a gente está falando de uma forma, de uma maneira, quando a gente usa o criticismo, quando a gente usa a crítica, envolve atacar a personalidade do parceiro, o caráter, né, do parceiro. E isso, de fato, sempre vai trazer consequências negativas para a relação, tá? Então, quando a gente vai observar esse casal, a gente vai observar quais desses cavaleiros estão presentes, tá? Então, primeiro, essa questão da crítica, do criticismo. Muitas vezes eu critico, eu julgo, eu avalio, sendo que eu poderia simplesmente falar só daquilo que está realmente causando o problema, tá? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que vira e fala assim, você sempre deixa a louça suja na pia. Aí ela traz a crítica, você é muito preguiçoso, você é desorganizado, enfim, então ela acaba atacando com a crítica muito da personalidade, muito do caráter da pessoa. E isso a gente entende que isso vai gerando tudo que quando a gente está falando em relação, a gente fala muito em desconexão. E a crítica, ela é um dos, como que eu vou dizer? Um dos motivos ali que gera a desconexão emocional, tá bom? Então, quando a gente fala, você é egoísta, nunca pensa em mim. Lembrando que quando a gente está falando de uma relação, a gente está falando de 2 pessoas. E muitas vezes, a percepção da pessoa pode não ser a mesma que a sua. A necessidade da pessoa pode não ser a mesma que a sua. E é importante a gente ter essa concepção e conseguir afastar, conseguir distanciar a crítica dessa forma, tá? O antídoto da crítica, qual que é? É o ser gentil, é o compartilhar carinho, é o compartilhar admiração. Então, a gente, dentro de uma terapia de casal, a gente vai tentando alterar alguns hábitos. Ou seja, fazer a pessoa, por exemplo, conseguir ver os acertos ao invés só dos erros. Porque muitas vezes a gente só vai falar do erro, mas a gente nunca fala do acerto. Então a gente precisa conseguir também perceber como que tá a minha fala, né? Como é que tá a minha
esse compartilhar de admiração, né? Eu consigo falar daquilo que é bom, eu consigo ser gentil também quando tem acerto, consigo validar ou não, eu só aponto quando tem erro, né? E isso vai desconectando, tá? Então é perceber que o parceiro, muitas vezes ele faz, né, o que é certo, e eu preciso construir essa cultura de apreciação entre um e outro. Quando a gente está falando em terapia de casal, a gente sempre fala muito em manter a conta bancária alta. O que é manter a conta bancária alta? É isso. Eu conseguir realmente estabelecer ali na minha troca, na minha relação, coisas agradáveis, coisas gentis, admiração e tudo isso. Isso eleva. E no momento todo mundo passa, né, por momentos mais desafiadores, por momentos, né, a gente não, como ser humano, a gente não é uma constante. Então, claro que a relação, ela também vai ter isso. Mas se eu mantenho a conta alta ali, é possível passar por qualquer tempestade, tá? Então, técnicas. Quando a gente precisa falar de alguma coisa, eu sempre comento com meus clientes, e isso serve para qualquer, não estou falando só de terapia de casal, para qualquer conversa que eu vou ter e que eu precise abordar algo ali mais complexo, tá? O importante é sempre você começar falando de você. Então, começar a conversa falando eu. E não começar a conversa falando você. Porque quando você começa o assunto falando você, você já está culpando o outro. Você já está trazendo um julgamento, já está trazendo, às vezes, uma avaliação. Começa falando de você. Olha, eu... percebi a situação dessa forma, o importante é você sempre expor seu sentimento, então eu me senti assim, e etc. Então você está falando de você não está falando do outro, você não está falando, você no isso, você aquilo. Começa falando sempre de você, a sua percepção na situação, como você se sentiu, e finalize com a sua necessidade. Exponha qual é a sua necessidade. Fale, traga clareza, e muitas vezes tente validar se a pessoa realmente conseguiu ter a mesma percepção que você, a mesma compreensão, entendimento de você, tá? Então são pequenos ajustes muitas vezes, mas que a gente percebe o quanto esses pequenos ajustes eles já dão uma grande reviravolta ali na relação. Então, sair é claro que aqui a gente está falando do criticismo, aquela pessoa que ela está sempre apontando para o erro e ela nunca faz nenhum tipo de admiração. Então, acho que vale sempre esse tipo de reflexão, tá? Então, você pode falar. A questão não é você não falar e não apontar alguma questão que está acontecendo. Mas fale de você, da sua percepção, do seu sentimento e da sua necessidade, tá bom? Pratique com qualquer pessoa. Sempre quando você for ter alguma conversa aí, comece falando de você. Comece, olha, eu, nessa situação, a minha percepção foi essa, e aí eu me senti assim, e aí eu gostaria muito, que você fizesse dessa forma, enfim. Então, é praticar, tá? Não é difícil, não. Mas apenas tente aí colocar em prática para ver o que reverbera. Muitas vezes, quando eu começo falando, você não sei o que, isso já dá, como que eu vou dizer, já coloca o outro como num lugar de defesa. E quando eu começo com eu, normalmente a pessoa ela não precisa estar nesse lugar de defender, entende? Claro que isso não é uma regra e vai funcionar para todos, tá? Mas o que a gente experiencia é que quando eu começo a conversa apontando você,
pessoa vai, a tendência dela é se defender, tá? Agora, quando eu começo comigo, né, falando de mim, do meu sentimento e da minha necessidade, muitas vezes eu não armo tanto essa pessoa, tá bom? Então, vamos lá? Vamos meditar um pouquinho, eu vou fazer uma breve reflexão sobre isso, e aí a gente para respirar um pouquinho, tá bom? Então, sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado, relaxe os ombros, repouse as mãos sobre as pernas e relaxe e traga a sua presença. Oi, Gui, um beijo! Não tinha visto antes. Então, vamos lá. Respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar para dentro de si. Respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, vai se conectando com o seu eu interior, com a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire. Relaxe. Vá serenando seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Então, inspire profundamente pelo nariz. Se for confortável para você, segure por um momento. E expire lentamente.
E por um momento, por alguns minutos, fique no seu silêncio, em conexão com a sua respiração, sentindo o seu corpo relaxar a cada expiração. Respire, esteja no momento presente. E traga à sua mente um relacionamento importante para você. Parceiro, amigo, família. E talvez você possa pensar no momento em que houve crítica nesse relacionamento. Apenas observe a situação, sem se julgar e nem julgar o outro. Mas você pode perguntar a si mesmo: como me sentir? Como me senti ao ser criticado? Ou como me senti ao criticar o outro? E talvez você reconheça as emoções de quando você é criticado e as emoções de quando você está no lugar de criticar o outro. Respire e reconhecendo as suas emoções, talvez você possa refletir o porquê eu critiquei, porquê eu fui criticado. E a partir do seu coração, tente identificar as necessidades subjacentes ou as inseguranças que possam ter motivado essa crítica. Então respire profundo.
E o convite é que você possa trazer a imagem dessa pessoa. E nessa conexão, repita mentalmente que você esteja em paz, que você se sinta compreendido, que você encontre felicidade. E mais uma vez, que você esteja em paz, que você se sinta compreendido, que você encontre felicidade. E então visualize, sinta como você poderia expressar suas necessidades de maneira mais gentil. Visualize e sinta como você poderia expressar suas necessidades, mas também trazendo palavras de admiração e de carinho. De que maneira substituir a crítica por apreciação e respeito. Respire profundo. E agora traga à sua mente você mesmo, como se você estivesse olhando para um espelho. E reflita sobre a sua autocrítica. O quanto de carinho, gentileza e admiração você promove a si mesmo. E nesse momento, faça isso. Promova palavras de carinho, admiração, sendo gentil a si mesmo. Respire e integre essas palavras em seu coração. Lembre-se que a autocrítica é uma parte natural da experiência humana, mas ela não precisa dominar a sua vida. Respire profundamente e agradeça a si mesmo por permitir esse tempo de reflexão. E agradeça também a outra pessoa por fazer parte da sua jornada de crescimento. Então respire
profundo, devagar e amorosamente. Lentamente, comece a trazer sua atenção de volta ao presente. E no seu tempo, no seu ritmo, devagar e gentilmente, vai abrindo os olhos, suspirando. Muito bom. Muito bom. Perceba o quanto, muitas vezes, o quanto a gente tem de autocrítica, a gente também transfere, né, isso para o outro. E se eu começo trabalhando a gentileza e a admiração em mim, fica mais fácil de eu também colocar a gentileza e a admiração no outro. Lembra que eu sempre falo, tudo começa aqui, começa dentro de nós e reverbera para o externo. Então, seja gentil e se admire para que você possa também ser gentil com o outro, admirar o outro, conseguir falar das coisas que a gente precisa, da nossa necessidade com mais amorosidade, ok? Então, amanhã a gente continua esse bate-papo e desejo então uma boa noite, uma linda terça-feira a todos. Beijo grande no coração. Até amanhã.